para quem está aí assistindo essa aula e é psicólogo, enfim, neuropsicólogo, às vezes as pessoas, quando entram em contato para agendar, elas perguntam, né? O que que é isso? O médico pediu para eu fazer, mas eu não entendi muito bem. Então, aqui tem alguns itens, né, do que a gente precisa ter em mente para que a gente possa apresentar esse exame, que é um exame que é importante em relação a qualquer diagnóstico de transtorno mental, porque ajuda com que você possa desenhar aí um perfil comportamental. E dentro desse perfil, delimitar aí o que ele precisa trabalhar com aquela pessoa, né? Para que ela possa aí ter uma melhor qualidade de vida. O TDAH, ele é um diagnóstico que é clínico. Então, na verdade, não é a avaliação neuropsicológica que vai fazer o diagnóstico de TDAH. Não é disso que nós estamos falando. A avaliação, ela é um exame que vai te ajudar aí a fazer essa descrição de perfil. Então, ele não vai ser baseado apenas nas descrições cognitivas, né, das dificuldades cognitivas ou mesmo das facilidades que aquela pessoa tem, mas na avaliação de comportamentos que são marcantes. Então, é por isso que a gente precisa usar escalas de avaliação que sejam padronizadas e validadas nacionalmente, para que aí a gente tenha, de fato, quais são aí as dificuldades que você está observando que não são aí derivadas de nada relacionado ao desenvolvimento dele ou que são derivadas de desenvolvimento dele, né? Como é que a gente vai entender essas dificuldades? Isso tem a ver com desenvolvimento mesmo, então, olha, tem aqui um atraso? Não, isso não me parece algo ligado a esses problemas de desenvolvimento, acho que ele fez aqui a avaliação quando ele estava muito tomado ali por algum outro problema, isso não aparece na vida dele também dessa forma, enfim, só que os diagnósticos são diferenciais. É um TDAH ou não é um TDAH? E também a importância de usar as entrevistas clínicas estruturadas, né? Seja com o paciente ou com o responsável. E eu coloquei aqui para vocês também 2 artigos que discutem esses tópicos aqui que eu estou abordando com vocês na aula. Agora, a avaliação da atenção, quando a gente vai falar de avaliação dos processos atencionais, ela inclui alguns desafios, né? Porque existem alguns aspectos do comportamento ali da pessoa, circunstanciais, que podem interferir na avaliação. E que é importante que a gente esteja atento para que a gente ou motive o paciente a ficar melhor ali, conseguir desempenhar aquela tarefa, ou para que a gente faça ajustes. Talvez você não use a tarefa naquele momento, você vai deixar para uma outra sessão. Ou se não existe essa possibilidade, você vai descrever que podem ter ali, né, outros pontos aqui, outros aspectos podem ter interferido naquela resposta. Quais seriam eles? O cansaço. Então, ali veio da aula, aquelas crianças que ficam período integral, mas a gente tem que negociar um pouco com os pais, né? Olha, ele não pode vir do período integral sem comer alguma coisa, sem pelo menos vir descansando um pouco no carro. Enfim, chega muito cansado para fazer a avaliação e aí você coloca ele para fazer uma atividade que ele tem que ficar ali buscando símbolos, uma atividade que requer muita atenção. Se a pessoa está com muito sono, ou aquelas pessoas que às vezes têm o diagnóstico de TDAH, ou vai fazer a avaliação para identificar o TDAH, mas ela também faz uso de substâncias. Então, o uso de substâncias, mesmo no dia anterior, né, que foi feito, bebeu no dia anterior, enfim, isso vai atrapalhar, né, pode atrapalhar, porque a gente falar vai, fica muito relação de causa e efeito, mas, em geral, vai interferir na resposta que a pessoa vai dar quando ela precisa recrutar processos ali relacionados ao funcionamento de lobo frontal. Níveis atencionais variam ao longo do dia, então até tem autores que falam dessa importância da gente tentar marcar sessões em horários diferentes, o que é muito difícil na vida prática, principalmente com crianças ou mesmo com adultos, porque a vida tem que seguir ali uma rotina e acaba ficando muito complicado as pessoas conseguirem mudar horário para fazer uma sessão, para vir para uma avaliação. Alguns, até por ser algo que não acontece sempre, eles se organizam melhor, mas tem outros que não. Então, quando não é possível isso, o melhor jeito é que a gente tente contornar essas variáveis, né? Então, de que seja feito mais devagar, de que você prepare a pessoa antes de começar a fazer, enfim. E uso de medicação, se você está avaliando e ele já faz o uso de medicação estimulante, lembra que a gente foi falando no início da aula que ela vai melhorar a atenção? Então, a tendência é que você veja uma melhor resposta do que se ele tivesse sem a medicação. Mas, às vezes, isso também pode não ocorrer, e aí isso vai precisar ser discutido. E distúrbios do sono. Quando você tem uma comorbidade com distúrbios de sono, isso afeta também a resposta nos testes de atenção. Então, a estrutura aqui de uma avaliação neuropsicológica é a anamnese, na qual a gente precisa, então, buscar todos aqueles aspectos lá que nós falamos desde o início da aula,
relacionados ao comportamento e compreender funcionalmente esses problemas, como é que eles vão acontecendo ali na vida da pessoa, porque pode não ser algo relacionado a um transtorno de neurodesenvolvimento. Aí vem essa parte da aplicação, então, das provas e das escalas de comportamento, e é importante também que a gente se dedique um tempo da avaliação a compreender um perfil também emocional, porque essas dificuldades aí causadas por problemas de autorregulação, elas levam aí a também problemas, a impactos aí no emocional, como eu fui dizendo ali anteriormente para vocês. Então, também é importante que a gente veja como essa pessoa está se organizando na vida em relação ao que ela pensa, como ela vem sentindo as experiências que ela tem. E nós temos aí escalas também para avaliar a personalidade, que nos ajuda bastante, inclusive ajuda o paciente a ir se entendendo, a ir se vendo melhor, a ir se percebendo na maneira como ele vem levando aí toda essa vida, a vida dele. Então, nas escolhas de instrumentos, sempre é importante a validação, seguir muito normas de correção e estar atenta às diferentes faixas etárias. Então, em testes de atenção, tem teste de atenção que você usa para adultos, tem teste de atenção que você usa para criança. Assim como tem as baterias ali de nível intelectual, que é para até 16 anos, tem aquelas que até 16, 17 anos, tem aquelas que é a partir dos 16, 17 anos. Então, enfim, tem que olhar as normas, tem que olhar ali para que idade você vai aplicar, assim como as escalas também de comportamento. Para que idade aquela escala é adequada? É o pai que responde, a escola que responde, é o próprio paciente que responde. O fato da gente poder ver esses problemas de adaptação, né, quando a gente vai ter uma atenção aí maior também para o emocional, baixo rendimento escolar, dificuldades emocionais aí levam a problemas, né, nas habilidades sociais, às vezes a gente vai ter também problemas relacionados a como esse paciente empatiza com o outro, relacionados à teoria da mente, ou a só aspectos psicodinâmicos, e aqui a gente pode ter também diferenciais, né? Então, às vezes, as habilidades sociais no TDAH é diferente o problema que eles têm em relação ao TEA. Né? O problema de habilidades sociais no TDAH está ligado à sintomatologia. Então, você vê aquela criança mais impulsiva, que fica irritada. O problema de habilidades sociais, de empatia ou até de teoria da mente no TEA, na criança com transtorno do espectro do autismo, está ligado a essa dificuldade de leitura na cognição social. No TDAH, você vai ver muito mais ligado à autorregulação, muito mais relacionado à desatenção, à impulsividade deles. Então, não é que ele tem uma falta de empatia, mas ele falha nessa empatia por não ter pego todas as informações importantes para entender o problema, por ter respondido baseado, às vezes, na sua própria irritabilidade, desconsiderando o outro. Mas depois ele consegue refletir sobre isso, né? Depois que o problema acontece, ele percebe sobre isso. No TEA, a resposta muitas vezes vem inadequada, mas ele não tem a leitura. Para ele processar essas informações mais do emocional, é muito complicado. Agora, se a gente tem o diagnóstico comórbido, um TDAH e um TEA, aí a gente vai ver essas coisas de um jeito muito combinado. Também nós temos aí, quando a gente falou das comorbidades, né, comorbidade de TDAH com transtorno de aprendizagem, é aqui também um pedido muito comum em relação a diagnóstico diferencial nas avaliações. Quando que você está vendo ali uma criança que as dificuldades que ela está apresentando no rendimento escolar dela estão relacionadas mais à sintomatologia do TDAH, se não é TDAH, é um transtorno de aprendizagem, ou se isso está comórbido. E além de tudo isso, se existe, na verdade, uma deficiência intelectual, muitas vezes uma deficiência intelectual leve, que pode ali estar impactando o comportamento dessa criança e fazendo com que se pense que aquilo é só um TDAH ou que aquilo é um transtorno de aprendizagem. Então, esses pedidos de diagnóstico diferencial são muito comuns na infância, quando se vem para avaliação neuropsicológica. Olha, o que que aqui pode ser só de um TDAH? O que que é um TDAH com TA, né, com transtorno de aprendizagem? Como é que a gente descarta uma deficiência intelectual? E também é fundamental que a gente fale que muitas vezes testes leves a moderados, eles podem não aparecer no exame formal. Os testes que a gente usa são muito pouco sensíveis para essa população que tem um melhor assim, funcionamento. Então, onde os problemas acontecem muito mais na vida prática, em situações que ele tem que lançar a mão da capacidade dele de automonitoramento, de poder se perceber e se autocorrigir, ou seja, de recrutar as funções executivas para o uso na vida prática, do que de quando ele está sentado numa sala,
controlada, na qual ele tem uma pessoa diante dele e que está ali ajudando ele a se organizar para as tarefas. Então, ele vê a folha de atividade que ele vai responder, você está ali dizendo para ele, olha, agora eu vou te dar um tempo para fazer determinada tarefa, enfim. Então, principalmente nos adultos, ou em crianças ou em adolescentes que têm um potencial muito alto, eles contornam a maneira de fazer esses testes e você pode não ver ali resultados baixos. Isso não significa que ele não tenha um problema na vida dele. Então, é por isso que a avaliação, ela não é um exame que vai dizer, não é ela que vai fazer esse diagnóstico de uma forma isolada, né? Esse diagnóstico ele vai ser clínico, então é o que a gente vai perceber na avaliação. Eu percebi que não tem esse exame, mas ele narra isso na vida, isso vem descrito. Como é que eu vejo esses componentes que foram controlados aqui nos testes acontecendo na vida prática? E aí eu posso, então, descrever em situações controladas, e isso é verdade, gente. Né? Em situações controladas, a pessoa tem um melhor desempenho. É que aí você vai dizer, vocês vão pensar assim, ué, mas a escola não é uma situação controlada? Mais ou menos, a professora está lá, mas a professora não está lá para uma criança. A professora está lá para coordenar uma sala, né? Tem mais de 20 alunos ali. E como a gente tem mais de 20 alunos, são muitos estímulos acontecendo. Então, é muito fácil de me distrair. Numa sala de avaliação, você tem o examinador e você tem a criança. Então, esse ambiente é muito controlado, no sentido de que tem uma relação de um a um. Então, principalmente para adultos, é frequente que adultos inteligentes, que estão aí se colocando na vida e que sofrem muito com problemas executivos, eles acabem conseguindo realizar as tarefas de uma forma muito boa. Ou, às vezes, o que a gente também vai ver é que essa forma boa ainda não é compatível com aquilo que ele apresenta em outras funções. Por exemplo, às vezes ele tem um raciocínio abstrato muito alto, ele tem uma habilidade muito boa em outras funções, enquanto nessas outras aqui, mais né, relacionadas às funções executivas, ele está ali mais mediano. Então, essas relações, né, que a gente faz da pessoa com a própria pessoa, comparando o funcionamento dela cognitivo entre funções, isso também nos ajuda a entender e a fazer uma discussão mais acurada, né, em relação ao desempenho dele na avaliação. E os déficits atencionais, eles podem aí ter um curso também mais flutuante. A atenção, ela é uma função que pode ser modulada dependendo do contexto externo. E aí isso se soma ao que eu falei agora anteriormente, né? E fatores aí que são intrínsecos. Então, por exemplo, se eu tenho um TDAH, eu vou fazer uma avaliação e eu também sou uma pessoa muito preocupada com o que eu vou mostrar para o outro, provavelmente eu vou lançar mão de um esforço voluntário ali, que na vida prática não é uma estratégia muito adaptativa, porque a vida prática me exige muito mais tempo do que aquela sessão, do que aquela tarefa. Os testes atencionais não são testes atencionais que demoram muito tempo para serem executados. Né? A gente tem testes de 4 minutos, testes que na vida prática, o tempo que você precisa colocar de sustentar a sua atenção, ou de até ficar selecionando informações ali importantes, é muito maior do que isso que a gente está fazendo no ambiente de testagem. Sem contar né, que nas provas ele tem ali um domínio daquela atividade, o que é muito diferente do que você tem, às vezes, na vida prática. E um outro ponto para que a gente possa também aí fazer uma discussão que seja fundamental, né, na compreensão dos problemas são as queixas de memória. Às vezes os pacientes eles vêm falando que os problemas que eles têm não são só de atenção, são problemas de memória, que eles não memorizam as coisas. Mas as dificuldades nas provas de memória, elas tendem a ser secundárias à dificuldade atencional. Lembra lá na aula de atenção, de processos atencionais, que a gente falou daquela metáfora, né? Que a atenção é a porta de entrada das informações. Então, se eu não registro uma informação, se eu não tive ali um foco, né, para aquilo que está sendo falado, para aquilo que está sendo mostrado, eu provavelmente essa não é uma informação que vai ser armazenada. Então, eles têm essa sensação de ter problemas de memória, porque é a atenção que está interferindo no registro, no armazenamento, na evocação ali dessa determinada informação. Além disso, o que pode estar sendo falado são as dificuldades de memória operacional, e não de memória de longo prazo propriamente dita, são as dificuldades de memória imediata ou da memória operacional. E aí isso é importante que a gente tente aí diferenciar quando você vai fazer o uso aí dos testes. Vocês depois terão aulas também sobre testes, aí isso será aula fechada mais para os psicólogos, não é?
Mas aí isso vai ser discutido, que provas usar, como é que a gente olha essas dificuldades atencionais nas provas de memória, né? Geralmente marcadas aí por um bom armazenamento da informação depois a longo prazo, quando ele teve ali resultados, né, que mostram que ele conseguiu registrar até essa informação. Muitas vezes eles registram menos na memória imediata, mas conseguem mostrar mais informações na memória de longo prazo, porque o cérebro conseguiu organizar essas informações, não teve uma perda de informação. O que ele registrou aqui na imediata, ele consegue lembrar aqui, né? É necessário considerar o uso de psicofármacos, né? De se ele está usando ou não a medicação, e a gente entender com o médico que pede essa avaliação, qual é o perfil que ele quer? O perfil fazendo uso da medicação ou ele quer ver o paciente sem a medicação? No TDAH isso é possível, em outros transtornos não. E também, se o TDAH está vindo junto com uma comorbidade, geralmente, o fármaco que ele pode não fazer uso é simplesmente aquele determinado pelo médico que é para atenção. Então, nunca a gente vai sugerir para alguém vir sem medicação ou vir com medicação. Essa é uma decisão que é tomada pelo médico. E qual é o fármaco que é retirado é determinado pelo médico. Então, se a gente tem ali crianças que fazem uso, né, de estimulantes para atenção, e aí, além disso, ela também faz uso de outros fármacos, muitas vezes o que o médico vai fazer é pedir para que ela venha sem aquele da atenção, mas os outros serão mantidos. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? É, tem que observar as respostas impulsivas e descuidadas que podem não acontecer nas provas atencionais, porque ele já tem ali não, uma dinâmica de que ele sabe o que ele vai precisar fazer ali naquela prova. Mas a gente acaba vendo essas respostas descuidadas em outros em testes que você está pedindo um outro tipo de função cognitiva e de que aí ele realmente ele não percebe que aquilo é de atenção e ele acaba não fazendo uma análise correta e quando você chama a atenção dele, fala, mas é isso mesmo? Ele acaba se autocorrigindo, conseguindo se autocorrigir. Então, às vezes, as respostas impulsivas e descuidadas não vêm nos testes que você gostaria de ver, nos testes de atenção. Olha como ele errou aqui. Ele mostra isso no comportamento dele em outras situações. E é importante que vocês possam registrar. Então, a avaliação, ela tem esse espaço para você conseguir trabalhar os dados que são quantitativos, que é aqueles que você tira ali das tabelas, dos testes, enfim, e os dados que são qualitativos, como eu observo esta pessoa desempenhando essa atividade ali comigo.